A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou Veridiana Costa, estamos aqui hoje para mais um dia de leitura. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por mais um dia de vida. Agradeço por sua bênção e por sua proteção. Muito obrigada, Senhor, pelos teus livramentos, Pai. Por favor, nos abençoe nesta leitura, que cada palavra sua, Senhor, seja ensinamento em nossas mentes e em nossos corações, nos inspire e nos direcione sempre a Ti, em nome de Jesus. Primeiramente, esse barulhinho croque-croque aí, é a minha pequenininha que está do meu lado aqui, que resolveu comer na hora que eu estou no vídeo, né? Mas vamos lá. Lembrando que nós estamos lendo as epístolas, né? No Velho Testamento são os livros e no Novo Testamento são as epístolas. As epístolas são as cartas escritas para as igrejas, né? Aqui por enquanto a gente está lendo as epístolas de Paulo apóstolo. Nas cartas ele normalmente faz menção ao como ele está se sentindo em relação àquela igreja, né? Como que aquela igreja está se portando. Ele fala um pouco sobre si e fala sobre o seu sentimento, né, em relação à igreja e como que ele deve achar, e como que ele acha que a igreja deve se manifestar, né? Como por exemplo, amai-vos uns aos outros, né? Ele sempre deixa uma mensagem mais forte no final de cada carta, né? Hoje a epístola é aos Colossenses, né? Então, vamos lá, a partir do capítulo 1, começa com saudação e graças. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e irmãos fiéis em Cristo, que estão em Colossos. Graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Graças damos a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos estava nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já foi frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade, como aprendestes em Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo, o qual nos declarou também o vosso amor no Espírito. Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade e toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroboradores em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade e com gozo, dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em que temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele, e ele é antes de todas as coisas,
e todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo, da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. A vós também, que noutro tempo éreis estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras más, agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis, se na verdade permanecedes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Regozijo-me agora que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja, da qual eu estou feito ministro, segundo a dispensação de Deus que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus, o mistério que este oculto desde todos os séculos, o mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que és o Cristo em vós, esperança da glória, a quem anunciamos, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, para que apresentemos todo o homem perfeito em Jesus Cristo, e para isto também trabalho, combatendo segundo a sua eficácia, que opera em mim poderosamente. Paulo sempre começa assim, né, falando de como foi ensinado, que todos foram ensinados e assim se mantém, né? E agora, a partir do capítulo 2, permanecer em Cristo. Porque quero que saibas quão grande combate tenho por vós e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram o meu rosto em carne, para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em caridade e enriquecidos da plenitude da inteligência, para conhecimento do ministério de Deus e Pai e de Cristo, e quem estão escondidos todos os teus tesouros da sabedoria e da ciência. E digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo, em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Só uma palavrinha aqui, lembra que eu sempre falo, né? Quando for ler a Bíblia, evite ler apenas um versículo, procura ler o capítulo todo, de preferência, né? Porque muitas pessoas apenas leem um versículo, pessoas que eu digo assim, líderes religiosos de certas religiões, leem apenas um versículo para a interpretação à sua maneira, né? E a Bíblia não, ela tem a interpretação própria, né? Deus a interpreta, né? Então não somos nós, né? Aqui é a palavra do Senhor, por isso que temos que lê-la atentamente. Porque aqui, por exemplo, quando Paulo fala que está em espírito,
Não quer dizer que o espírito sai do corpo e vai visitar os colossenses lá, né? De jeito algum. Ele quer dizer que o seu pensamento e o seu coração está com os colossenses e ele ora pelos colossenses, né? Então muita gente pode achar que ele dormindo em transe alguma coisa, o seu espírito vai lá. E não é assim, gente. Ele está dizendo isso aqui como que em pensamento, como que em oração, ele se sente presente com o povo lá. Por quê? Porque ele está orando pelo povo e através de carta, através de pessoas também, ele sabe tudo o que acontece também com o povo lá com os colossenses, né? E a gente continua aqui a partir do versículo 6. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e edificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinados nela, abundando em ação de graças. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo a Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade, no qual também estáis circuncidados com a circuncisão não feita por mão do despojo do corpo dos pecados da carne, a circuncisão de Cristo, sepultados com ele no abismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, atirou do meio de nós, cravando-a na cruz, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Ninguém vos domine a seu bel prazer com pretexto de humildade e culto dos anjos, envolvendo-se em coisas que não viu, estando debalde inchado na sua carnal compreensão, e não ligado à cabeça, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vão crescendo com o aumento de Deus. Se, pois, estáis mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda de ordenanças como se viveis no mundo? Tais como, não toques, não proves, não manuseis, as quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, as quais também, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade e indisciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Muita gente vive de aparência, né? Vai à igreja, não. Eu vou à igreja, mas aí para ir na igreja, né, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo outro. Mas quando está dentro de casa, quando está na rua, quando está com uma roda de amigos, faz tudo o que não pode fazer quando está na igreja. Ou seja, vive de aparências, mas esquece que Deus é o Deus que vê o oculto, né? Deus, ele esquadrinha nossos corações. Então não adianta ir à igreja orar e fazer tudo errado, né? Você tem sim que ir à igreja, né? Porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra do Senhor. Mas você tem que principalmente seguir os mandamentos do Senhor, e isso não importa em que ambiente você esteja. Você tem que ser o mesmo em qualquer ambiente que você esteja.
né? Não importa o ritual, né? Não importa aquele costume, aquela tradição. O que importa é a sua atitude, né? É o seu jeito de fazer as coisas. Porque Deus, né? Deus está dentro de nós, o Espírito Santo está dentro de nós. Então nós temos que andar de acordo com Deus, né? Nós temos que ser perfeitos em Deus, perfeitos entre aspas, porque o ser humano a gente sabe que não é perfeito, muito pelo contrário, ele é cheio de falhas, mas temos que andar o máximo perfeito que pudermos, ou seja, andar sempre na presença do Senhor, obedecendo os seus mandamentos, obedecendo os seus preceitos, né? E não digo sendo dignos de misericórdia, porque não somos, porque afinal de contas não somos salvos nem pela lei nem pela obra, mas sim pela graça, somente pela graça. Mas nós não somos desse mundo. Lembre-se que Deus fez o mundo para nós. Então nós temos que andar nos caminhos do Senhor para que um dia possamos voltar para esse mundo. Se vivermos aqui de aparência, quer dizer o quê? Que estamos iguais às pessoas desse mundo, porque muitos desse mundo vivem assim, vivendo de aparências. E os que vivem de aparências, a gente sabe que o final deles é o fogo eterno, não é o reino de Deus. Então, vigiai e orai para que não lhe suceda o mesmo também, né? E é o que Paulo está dizendo aqui também. Não viva de aparências, e sim viva da presença do Senhor, não importando onde estejas. Instruções para uma vida santa. Isso aqui é muito necessário. A partir do capítulo 3. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscais as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também, em outro tempo, andastes quando vivieis nelas. Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mentais uns aos outros, porque já vos despedistes do velho homem com seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é em tudo e em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdias, de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isto, revesti-vos de caridade, que é o vínculo da perfeição. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sedes agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E o quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Vós, mulheres, estáis sujeitas aos vossos próprios maridos, como convém no Senhor. Vós, maridos, amai as vossas mulheres e não vos irriteis contra elas.
Vós, filhos, obedeceis em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Vós, pai, não irriteis a vossos filhos, para que não percam o ânimo. Vós, servos, obedecei em tudo a vossos senhores, segundo a carne, não só servindo só na aparência, como para agradar aos homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. Em tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens, sabendo que recebeis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis, mas quem fizer agravo, receberá agravo que fizer, pois não há acepção de pessoas, né? Exatamente, não haverá acepção de pessoas. Não há e não haverá acepção de pessoas. Então, tudo o que for fazer, faça pensando em Deus, né? Primeiramente pensando em Deus. Antes de fazer, já pense em Deus. Poxa, calma aí. Eu preciso fazer tal coisa. Mas essa tal coisa, será que eu realmente preciso fazer? Converse com Deus. E se eu preciso fazer, como devo fazer? Né? Qual é o jeito certo de fazer? Então converse com Deus antes mesmo de ser feito. E quando fizer, faça como se estivesse sendo feito para Deus. No seu trabalho você tem duas opções. Ou você se maltrata ali, leva isso como uma carga pesada o dia inteiro, se maltratando, se castigando, como aquilo ali fosse um estorvo, ou você se alegra e sente que você está fazendo aquilo ali para Deus e se alegra, porque você tem um emprego e graças a Deus você tem o seu salário ali no final do mês, que você consegue pagar sua conta, que você consegue trazer alimento para dentro de sua casa. E trabalhe com alegria, porque se você está ali foi porque Deus permitiu que você estivesse com esse emprego. Então, eu sempre fui do tipo copo meio cheio, nunca fui do tipo copo meio vazio. E você? É copo meio vazio ou meio cheio, né? Deus nos dá essas duas opções. E você qual que é? Porque esse de copo meio vazio, tudo na sua vida vai ser sempre meio para baixo. Então, começa a fazer parte de ver o lado positivo das coisas, porque tudo tem um lado positivo. A pessoa fala, ah, não, mas que não sei o que. Tudo tem um lado positivo. Sempre tem ou uma lição que você tira de uma certa situação, mas tudo tem o seu lado positivo. Não adianta dizer que, ah, não, mas minha vida é uma desgraça, que não sei o quê. Sim, nós somos desgraçados mesmos. O ser humano é desgraçado, né? O ser humano é verme. Quando a gente vai para debaixo da terra, o que isso aqui transforma? Essa carne aqui transforma em verme, o verme começa a comer. Então nós somos vermes. Nós somos desgraçados mesmo, mas Deus nos ama mesmo assim. E Ele deu todo o amor dele para nós. Então seja feliz por isso, adore o Senhor por isso. Ele te ama e Ele te quer ao lado dele. Ele está te dando essa oportunidade. Você não se ama, mas Deus te ama. Deus te ama imundo e Ele pagou um preço muito alto para você viver, para você ter uma vida de abundância. Você que não tomou posse dessa bênção. Ele está te dando de mão beijada, mas você não está tomando posse. Então preste atenção nas palavras do Senhor. Ele trouxe vida com abundância para você e você não está tomando posse dessa bênção. Você está deixando essa bênção passar. Você não vai pegar, mas o outro pega, porque o outro está passando por isso. Ele não vai deixar essa bênção passar não, porque ele quer ter essa vida com abundância. E você vai para o lado mal, vai passar por sofrimento, vai continuar sofrendo e no final das contas ainda vai para o fogo ardente, ainda terminar de sofrer a eternidade. Então pense, reflita. Vamos só terminar esse livro aqui, porque só tem mais um capítulo, tá bom? Outras instruções no capítulo 4. Vós, senhores, fazei o que for justiça e equidade a vossos servos, sabendo que também tendes um Senhor nos céus. Perseverai em oração, velando nela com ação de graças, orando também juntamente por nós,
para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos no ministério de Cristo, pelo qual estou também preso, para que o manifeste como me convém falar. Andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Temperadas com sal, por quê? Porque o sal dá sabor. Então, que a sua palavra seja agradável. Irmãos, quando for conversar com um ímpio, né, que a sua palavra seja doce, né, que a sua palavra seja mansa, para que o ímpio entenda, compreenda e aceite a palavra. Eu já vi muitos irmãos conversando com ímpios, sendo grosseiros. Aí o que acontece? O ímpio não quer ouvir falar sobre Deus porque o irmão foi grosseiro com ele. Aí já pensou, falando de Deus com essa grosseria toda, como que eu vou querer ouvir falar de Deus dessa maneira? Então, irmãos, delicadeza, né? O mínimo que se pede é educação, né? Afinal de contas, como dizem, educação vem de berço, né, gente? Vamos continuar. E as saudações finais, a partir do versículo 7. Tíquico, irmão amado e fiel ministro, e conservo no Senhor, vos fará saber o meu estado, o qual vos enviei para o mesmo fim, para que saibais do vosso estado e console os vossos corações, juntamente com Onésimo, amado e fiel irmão, que é dos vossos. Eles vos farão saber tudo o que por mim se passa. Aristarco, que está preso comigo, vos saúda, e Marcos, o sobrinho de Barnabé, acerca do qual já recebestes mandamentos, se ele for ter convosco, recebei-o. E Jesus, chamado Justo, os quais são da circuncisão, são estes unicamente os meus cooperadores no reino de Deus, e para mim tem sido consolação. Saúda-vos Epáfras, que é dos vossos, servo de Cristo, combatendo sempre por vós em orações, para que vos conserveis firmes, perfeitos e consumados em toda a vontade de Deus, pois eu lhe dou testemunho de que tem grande zelo por vós e pelos que estão em Laodiceia e pelos que estão em Herápolis. Saúda-vos Lucas, o médico amado, e Demas. Saudai aos irmãos que estão em Laodiceia, a Ninfa e a igreja que está em sua casa. E quando esta epístola tiver sido lida entre vós, fazei que também eu seja na igreja dos laodicenses. E a que veio de Laodiceia, lede a vós também. E dizei ao Arquipo, atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para que o cumpras. Saudação de minha mão de Paulo, lembrai-vos das minhas prisões. A graça seja convosco. Amém. Mais uma coisinha interessante aqui. Lembre-se que em todas as epístolas, no final, Paulo sempre faz menção às orações às igrejas, ou seja, às cidades, porque fala essas igrejas aqui, mas na realidade são cidades ali, né? Então tem orações a várias cidades, né? Ele sempre comenta sobre um apóstolo ou outro que está orando por vós, ou seja, especificamente para aquela cidade, para aquela igreja. Então, quando for orar, irmãos, não ore somente pela sua igreja, afinal todos nós somos igreja, né? A igreja está em nós. Então, oremos por nós, por todos, pelos filhos de Deus, né? Pelos pastores do Senhor que estão aí guiando suas ovelhas, né? Para que os pastores do Senhor realmente sejam abençoados, né? Que Deus conceda a eles sabedoria e discernimento para guiar seu povo. Afinal de contas, tem muitos aí se dizendo pastores do Senhor e no final das contas são lobos vestidos de cordeiro. Então, temos que vigiar muito bem e orar para que prevaleça os verdadeiros servos do Senhor, para que alcance mais almas para o salvamento do Senhor, né? Para que sejam libertos desse mundo cruel. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado é o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por tua palavra, por tua mensagem, Senhor.
Eu peço a Ti que esteja com essa pessoa que está orando comigo, Pai. Manifeste o Teu poder na vida dela, Senhor. Toque onde ela mais precisa de Ti, Pai. Arranque todo o mal da vida dela, Senhor. Eu não sei o que ela precisa, mas o Senhor sabe, Pai. Toque nela agora, Senhor. Arranque esse mal, que caia por terra toda a maldição direcionada a ela, em nome de Jesus, Senhor. Eu peço a Ti por toda a minha parentela, por toda a parentela de meu esposo. Derrama a Tua unção sobre cada um deles, Pai. Manifeste o Teu poder na vida de cada um e traga todos para o Seu caminho, Pai. Peço a Ti pelos nossos governantes, pelas nossas autoridades, que os Teus anjos estejam guiando cada um deles de acordo à Tua vontade, Pai. Peço a Ti pelos Teus filhos, Pai. Por favor, nos guie, nos proteja e nos abençoe sempre, Pai. Por favor, nos capacite cada vez mais para proclamarmos o Teu Evangelho, Senhor. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Que Jesus Cristo esteja em seu coração e que Deus abençoe.